CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. E Colégio Nota 10, líder em aprovação. Em Campo Grande, você está ouvindo a CBN, a rádio que toca a notícia. Bom, nós anunciamos hoje a presença do deputado federal Fábio Tradi. Está aqui conosco já nos estúdios da CBN. Quero agradecer, deputado, a gentileza do senhor ter atendido o convite de me falar conosco. Bom dia. Bom dia, Otávio Neto. Bom dia a todos os queridos ouvintes. Quero cumprimentar, e o faço com muito entusiasmo, o diretor-presidente da CBN Campo Grande, o Estevão Congro, o Jusilei, que é o nosso operador, a Isabelle, jornalista, que nos acompanha nesse momento, e me colocar à disposição para interagir com os ouvintes, fortalecendo essa relação institucional entre o parlamento e a mídia nacional. Nós convidamos o senhor por vários aspectos. Primeira coisa, como é que está Brasília, como é que a relação do parlamento, a relação do Congresso com o novo presidente, vocês têm conseguido falar ou é só pelo Twitter mesmo, como a gente tem acompanhado aí a relação do presidente com a população e também com a classe política? Bom, a minha impressão, nesses dias que nós vivenciamos os momentos de sessão na Câmara dos Deputados, é que o ambiente está ainda polarizado. Ainda ele está com, digamos assim, com o perfume da campanha eleitoral. Tudo que o PT fala é contestado pelo PSL, tudo que o PSL fala é contestado pelo PT e cria um ambiente de radicalismo como se fosse um pugilato suicida. Por isso que eu adotei uma estratégia diferente neste começo de mandato. Enquanto eles brigam, eu estou apresentando projetos e conseguindo aprovar. Já aprovamos um que constitui um grande avanço para a saúde mental dos brasileiros, incentivando pesquisadores, cientistas a produzirem projetos e planos de boas práticas de saúde mental. Foi um dos primeiros projetos aprovados na Câmara dos Deputados. Consegui a proeza de reunir em torno deste projeto a adesão dos bolsonaristas, dos lulistas e a saúde mental acabou ganhando, não é? Não tenho dúvida. Mas, Otávio, eu espero que com o passar do tempo este clima hostil se dissipe, porque o Brasil pede a atenção dos parlamentares para os seus problemas. Enquanto ficarmos nesta de um falar mal do outro, o Brasil é que sai perdendo. Eu acho que a gente vai continuar perdendo por um bom tempo, ainda até que se tenha consciência plena sobre o papel de cada um lá dentro. Mas, deputado, o senhor apresentou um projeto de lei sobre stalkers. E ontem à noite, o Fantástico colocou uma reportagem especial sobre perseguição, que é o tema do seu projeto. Perseguição virtual ou perseguição real, feita pelos chamados stalkers. É gente que não aceita um não, né, como resposta. Ela segue, assedia, perturba e até ameaça. E em casos extremos, chega a agressão e morte, inclusive. Queria que o senhor falasse um pouquinho por que o senhor tomou essa iniciativa e o que o projeto prevê. Esse projeto define como crime o assédio obsessivo ou a perseguição insidiosa praticados por quem não consegue lidar com as suas próprias frustrações, com os seus ressentimentos, com as suas culpas, com as suas angústias e procuram extravasá-las através do prazer que sentem com a dor e o sofrimento das vítimas. Não são apenas as mulheres as vítimas, homens também, embora em minoria. Mas as pesquisas apontam que muitos casos de stalking resultam em agressões mais graves, ou lesões corporais de natureza grave, ou mesmo homicídios. No caso das mulheres, os feminicídios. De maneira que esse é um projeto importante juridicamente, porque não há lei penal no país que criminalize a conduta do perseguidor obsessivo, daquele que assedia de forma insidiosa. Como assim insidiosa? Ele, aos poucos, muitas vezes sem a percepção clara das vítimas, entra na vida delas, na rotina delas, e passa a observá-las,
à noite, chegando no trabalho, indo para uma festa, sem que essas vítimas, a princípio, percebam. Elas vivem num estado permanente de angústia, de sofrimento, a ponto, inclusive, de demandarem tratamento psiquiátrico. De maneira que este projeto ele tem a expressão de uma necessidade jurídica e social. Eu aqui, o senhor falando sobre esse tema, me passa pela cabeça aqui, me vem à memória o assassinato do próprio John Lennon. Me parece que a gente pode qualificar aquele crime como um crime cometido por um... Confirmado, inclusive no livro escrito pela professora e promotora de justiça Ana Lara Camargo de Castro, um dos exemplos de stalking é este que falou. Ele era um stalker. Ele não se conformava com o fato do John Lennon, na mente dele, produzir música sobre paz e felicidade e viver de forma faustosa, de uma forma luxuosa. E então passou a persegui-lo até que, num momento, ele desfechou tiros pelas costas do John Lennon. Outro caso que aconteceu e que é emblemático foi uma paixão avassaladora que um cidadão norte-americano sentia pela atriz Jodie Foster, quando ela estrelou um dos primeiros filmes dela, não é? E ele, para chamar a atenção da atriz, resolveu matar o presidente Ronald Reagan. E atirou no Ronald Reagan, não matou. Sim. Quando foi preso, ele disse, não, é para chamar a atenção da mulher que eu amo, que é a Jodie Foster. E aí a gente vê essas histórias acontecendo fora daqui, mas aqui mesmo, em Costa Rica, inclusive ontem no Fantástico, foi pegou uma personagem, uma mulher, uma radialista, uma colega lá, que era perseguida por um cidadão lá de Costa Rica, enfim. E outros casos nós ontem também pudemos observar, ou seja, leva a pressão psicológica, a vida das pessoas, isso transforma para pior, é claro. Né? O que prevê a lei? A lei prevê a criminalização do assédio obsessivo, da perseguição insidiosa, estabelecendo uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. E se o assédio obsessivo e insidioso ele for praticado por quem já foi parceiro íntimo da vítima, a pena aumenta para reclusão de 3 a 5 anos e multa. Se isso acontecer nas redes, não é, pelo anonimato, porque isso angustia muito a vítima, quando sai de casa, ela não sabe se está sendo perseguida, se pode ser colhida numa empreitada criminosa, não é, de emboscada, a pena também é aumentada a ponto de justificar, inclusive, a prisão. E hoje não tem, Otávio Neto. Hoje, se acontecer um caso de stalking, o advogado ele vai orientar a vítima a ir na delegacia. Ela chegando lá, é apenas uma contravenção de perturbação do sossego alheio, e a pena é irrisória, não justifica. E o seu projeto já entrou em vigor, entra em vigor? Ele foi protocolado há 3 semanas e eu tomei a liberdade de ligar antes de ontem para o presidente Rodrigo Maia. Falei com ele sobre a importância do projeto e ele se comprometeu. Veio num momento importante, né? Porque agora virou notícia nacional o tema, né? Ganhou força. Deputado, nós vamos falar também, eu gostaria muito, essa semana nós recebemos aqui nos estúdios da CBN alguns músicos aqui de Campo Grande e a gente conversou sobre a questão da lei do silêncio. É um tema polêmico, é um tema que a gente gostaria bastante de ouvir também da parte do senhor essa questão. Muitos músicos consideram que a música não é um ruído por si só, não seria uma poluição por si só, e sim uma expressão de arte, e por isso estaria sendo prejudicada. O trabalho estaria sendo prejudicado, porque eles consideram um certo radicalismo na questão do volume de decibéis que é permitido pela lei do silêncio. O que é que o senhor teria de visão inicial com relação a isso? A lei precisa ser revista na sua avaliação, ou a lei está atendendo aquilo que a maioria da população deseja? Campo Grande é uma cidade que não tem atração turística de relevo nacional. Poderia ser o Aquário, né? Mas, infelizmente... Mas que vão terminar agora, viu? Tomara, eu torço muito por isso. Acho que é muito importante estrategicamente. Agora, Campo Grande não tem uma expressão turística. É preciso abrir flancos para que Campo Grande atraia a atenção das pessoas. Então, eu fui
recentemente a uma cidade do Nordeste, uma cidade litorânea. E eu observei a alegria, eu observei o espírito de cultura artístico durante o dia, durante a noite, o que atraía muito e atrai muitos turistas. Qual é a minha percepção sobre isso? 45 decibéis, que é o que estabelece a lei, nem música de ninar, nem música de ninar consegue ser menor que 45 decibéis. Então, nós precisamos encontrar um meio termo. Nós precisamos valorizar os músicos, valorizar os artistas regionais. Então, eu venho sempre falando com o Marquinhos, por que não transformar a cidade natal, me parece que agora já vem os recursos, permanentemente numa estação de cultura, permanente, todo ano, poderíamos fazer Semana da Alemanha, você entendeu? Músicas para a população de Campo Grande conhecer, gastronomia alemã, biblioteca, teatro, você entende? Tudo isso. Vamos continuar esse nosso papo. Logo depois do repórter da CBN, 30 segundos, a gente já volta para continuar falando sobre a lei do silêncio. Você que é músico, você que trabalha na noite, continue ligado. Deputado, o senhor falava sobre uma alternativa importante que o senhor sugeriu ao prefeito Marcos Trade para poder fazer com que a lei do silêncio, enfim, que os artistas e que a cidade também tenha condições de promover, de fortalecer a sua música, a sua arte, a sua cultura. Exatamente, porque eu não posso interpretar a música como necessariamente um barulho ruim. Claro, existem casos em que a música é tocada de uma forma em que inviabiliza, inclusive, o diálogo entre as pessoas. Mas, por exemplo, eu prefiro ouvir, acima de 45 decibéis, uma música bem cantada, uma música do Chico Buarque, do Caetano Veloso, do Milton Nascimento, não é, do Gilberto Gil, do que ouvir uma música 30 decibéis da Lacraia, da Jennifer, entendeu? Porque, veja bem, então a música não é só questão de decibéis, tem a qualidade, a mensagem, e nós temos que valorizar também as pessoas que trabalham à noite. Aqui em Campo Grande, e não apenas uma, mas várias pessoas reclamam, por exemplo, segunda-feira, terça-feira, 10h30, 11 horas da noite, Campo Grande parece um cemitério. Não pode. A cidade tem que ter alegria, tem que ter espírito. A cidade tem que ter personalidade, tem que ter uma expressão de conciliação de interesse. Tudo bem, as pessoas têm direito ao repouso, mas para combater, para se contrapor ao repouso, precisa de um silêncio sepulcral? Claro que não. Vamos, sim, valorizar a música, produzir shows, eventos, porque muitas pessoas dependem desse trabalho no período noturno. Muito bem, para a gente encerrar, eu gostaria de saber, já acabou o carnaval, o Brasil começa, as engrenagens começam a se movimentar, né, nesse país. Quais são as ações previstas para essa semana? O senhor retorna agora para Brasília, sim. O Brasil começa, de fato, a definir uma série de reformas e uma série de decisões precisam e serão tomadas a partir de agora. Qual é a previsão, a expectativa do senhor com relação a esse começo de 2019? Bom, o pressuposto é de que os extremos, as forças da extrema-direita e da extrema-esquerda que estão no parlamento amadureçam e cessem esse pugilato suicida que está vulnerabilizando o país, está adoecendo o debate político no Brasil. Eu acompanho muito pelo Twitter esse debate. Às vezes vem uma ideia boa do lado da direita, só porque é da direita a esquerda não tolera. Às vezes vem uma boa ideia da esquerda, só porque é da esquerda a direita não tolera. Então, eu acho que o Brasil precisa criar um novo centro como espectro político. Alguma liderança capaz de dialogar com essas duas forças e consiga equilibrar o debate, consiga racionalizar o debate político. Bom, quarta-feira instala a CCJC, Comissão de Justiça. E com a instalação da CCJC, ganha impulso a reforma da Previdência, que eu estou sentindo é a prioridade 1, 2, 3, 4 e 5 do governo federal. E nós vamos nos debruçar sobre isso. É claro que isso não resolve todos os problemas do país, mas precisamos fazer tem que ter um início, né, para alguma coisa. Exatamente. E o início, pelo que eu estou percebendo, Otávio Neto, será com a reforma da Previdência. Bom, nós estamos à disposição do senhor. Lá em Brasília, Márcia Paraviso também vai acompanhar o trabalho de vocês, parlamentares. Volte mais vezes à CBN, deputado. Muito obrigado a você, Otávio Neto, a todos os queridos amigos e amigas, ouvintes, a equipe que nos acompanha
e sempre à disposição para o esclarecimento sobre as ações do nosso mandato. Deputado Fábio Tradi, essa entrevista vai estar disponível daqui a pouco mais no nosso site, no cbncampogrande.com.br. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. E Colégio Nota 10, líder em aprovação.